O Banco Central determinou a liquidação da REAG, tá? A REAG era a administradora de fundos responsável por uma série de fundos envolvidos aí na confusão do Banco Master e também da Carbono Oculto, tá? Não era a única não, tá? Mas era uma das principais envolvidas aí na administração de determinados fundos, tá? Ela é uma administradora de fundos. O que que é isso? Ela é uma espécie de BlackRock. O dinheiro não é dela, o dinheiro é do fundo, mas ela vende para o fundo o serviço de fazer a administração do fundo, né? Lembra? A gente já explicou aqui o que é fundo. O fundo é uma quantidade de dinheiro com um grupo de pessoas que administra aquele dinheiro, que decide se vai investir em imóveis, em ações e não sei o que lá, e faz o investimento e faz aquele dinheiro crescer, né? A maior parte dos fundos, no caso da REAG, eram fundos exclusivos, ou seja, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, botava lá o fundo lá e contratava a equipe da REAG para administrar aquele fundo, para ficar fazendo os investimentos lá conforme a determinação do dono do fundo. Quando é uma pessoa só, é mais simples. Quando é um grupo, quando é um fundo aberto, que qualquer um pode botar dinheiro nesse fundo, né? Então você tem, se você for no seu banco lá, você vai encontrar lá a possibilidade de investimento em vários fundos, né? No caso de fundos, qualquer um pode botar o dinheiro lá através de comprar cota do fundo, e aí você tem uma equipe nesse fundo que administra, que decide onde é que vai investir esse dinheiro do fundo, né? Na REAG tem alguns fundos assim também, mas a maior parte deles eram fundos exclusivos, ou seja, é como se fosse uma BlackRock da vida, é a BlackRock brasileira, e quebrou, ou seja, foi tirada do mercado pelo Banco Central. Não está muito claro por que aconteceu isso, tá? Porque não pode ser por insolvência. Veja, o patrimônio, tal como acontece na BlackRock, o pessoal costuma ter uma ideia muito errada da BlackRock, acha que a BlackRock tem dinheiro de todo mundo, que é uma empresa... Não, a BlackRock administra o dinheiro das pessoas, ela não tem aquele dinheiro, não é dela o dinheiro. Da mesma forma, a REAG não tem dinheiro, ela administra os fundos, ela fornece a equipe esperta, inteligente, com QI acima da média, que vai lá e decide onde é que vai aplicar, supostamente, tá? Eu estou falando isso de forma irônica, tá, gente? Porque a maior parte desses administradores de fundo é todo mundo idiota e acaba perdendo o seu dinheiro. Mas, supostamente, são pessoas muito inteligentes que, né, que decidem apostar o seu dinheiro ou investir o seu dinheiro, né? Ah, vou investir no Tigrinho, vou investir não sei aonde, né? Enfim, essa é a situação. Então, a REAG em si é diferente do Banco Master. O Banco Master, quando quebrou, ele ficou sem dinheiro, ele perdeu dinheiro. A REAG, ela parou de prestar o serviço de administrar fundos de outras pessoas. Então, não é uma quebra tão grande assim, mas ainda assim é preocupante. Por quê? Porque não está muito claro no comunicado do Banco Central exatamente o que aconteceu. Vamos entender essa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Traficantes e Facções, praticamente um folhetim libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Banco Central decreta a liquidação extrajudicial da REAG. Na verdade, é a liquidação da CBSF-DTVM, que é a antiga REAG, tá? Tá aqui a nota do Banco Central na íntegra sobre isso. Banco Central decreta a liquidação extrajudicial de distribuidora de títulos e valores mobiliários. Então o Banco Central do Brasil decretou nessa quinta-feira, dia 15 de janeiro, a liquidação extrajudicial da CBSV, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA, nova denominação da REAG Trust, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA, com sede em São Paulo. Trata-se de instituição enquadrada no segmento S4 de regulamentação prudencial, representando menos de 0,001% do ativo geral, total ajustado do sistema financeiro nacional. Ou seja, o que estão dizendo é que é uma empresa pequena. Mas por que uma empresa pequena? Porque, na verdade, o problema nessa história, os fundos dela eram grandes, tinham fundos com muito dinheiro ali na REAG, né? Alguns suspeita-se fundos do PCC. É verdade? É mentira? Não sei, a Polícia Federal está investigando essa parada. Mas, de qualquer forma, tinha muitos outros fundos lá que eram fundos legítimos, mas o dinheiro é do fundo. O fundo é uma empresa à parte, tá? O que a REAG fornecia é apenas a administração desse fundo. É o que faz exatamente a BlackRock. Eu insisto muito nisso porque tem muita gente que... Tem vários vídeos na internet aí dizendo que não, porque a BlackRock manda no mundo, porque ela tem o dinheiro de não sei o que lá e coisa e tal. A BlackRock, para quem não sabe, é uma administradora de fundos lá dos Estados Unidos. Ela faz exatamente a mesma coisa que a REAG faz aqui no Brasil.
eu espero que de forma mais honesta do que a Reag faz aqui no Brasil, mas eu não tenho certeza não, tá? Pode ser que a BlackRock esteja tão metida em lavagem de dinheiro, em podridão, quanto a Reag aqui no Brasil. Mas basicamente, você tem um fundo, pode ser seu, pode ser o seu dinheiro, ou você pode ter um fundo, por exemplo, um fundo de aposentados, professores aposentados, né? Quando você tem a aposentadoria, né, correta, feita do jeito certo, aquela aposentadoria em que as pessoas colocam dinheiro todo mês para se aposentarem com dinheiro que elas próprias guardaram ao longo da vida, não é o esquema de pirâmide que é o INSS, em que pessoas novas têm que entrar para garantir o pagamento das pessoas que estão saindo do sistema, né? Isso é um esquema de pirâmide, né? Um esquema Ponzi. Nunca dá certo, sempre quebra. O INSS inevitavelmente vai quebrar. Eu não sei quando, pode ser agora, pode ser no futuro, mas que vai quebrar uma hora vai. Nos países em que se faz aposentadoria do jeito certo, você faz com poupança. Todo mês você coloca um dinheiro num fundo. Olha só, um fundo, exatamente. É um fundo que é criado, fundo dos professores da escola tal, né? Aquele dinheiro vai lá e alguém precisa administrar esse fundo, precisa definir onde é que vai ser investido, vai comprar ação de quê, não é? Então tem todo um processo de administração de fundo que é complexo, é uma coisa difícil de fazer. Para um leigo, né, tem um monte de problemas isso aí, né? Não é fácil, assim, arrisca você perder o dinheiro da pessoa, né, investir numa ação errada, investir numa coisa errada e acabar gerando prejuízo enorme para as pessoas, né? E, por outro lado, se você é ultra conservador e só investe em, sei lá, em poupança, você está perdendo dinheiro, porque poupança rende muito pouco. Então esse negócio de administrar fundo é um negócio em si. A BlackRock, ela administra fundos lá nos Estados Unidos, ela não tem o dinheiro. Ela tem a equipe capacitada que vai olhando para os fundos lá né, de acordo com determinadas regras estabelecidas pelo dono do fundo, ela decide onde é que vai investir o dinheiro. Isso quer dizer que a BlackRock não tem nenhum poder sobre o mundo? Não, ela tem algum poder, porque ela que administra o dinheiro de um monte de gente, né? Mas ela não tem tanto poder quanto o pessoal gosta de imaginar, que não, que a BlackRock que decide, que ela que manda no mundo, porque ela administra não sei quantos trilhões de dólares, não sei o que lá. Então isso é besteira, tá? A BlackRock é importante sim, ela tem um poder grande sim, mas não é essa coisa toda, né? E dá para ver até pela questão da ESG, que ela inventou essa lambança de ESG, se queimou, ninguém mais nem fala de ESG, repararam isso? Morreu o negócio de ESG. Como diga-se de passagem, eu falei que morreria, que esse negócio não tem futuro, porque o próprio mercado iria garantir que ia cancelar esse troço de ESG, né? A Reag é uma BlackRock brasileira, tá? Talvez piorada, ou talvez a mesma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Não é que eu estou dizendo que a Reag é boa, não. Eu estou dizendo que a BlackRock pode ser tão ruim quanto a Reag na hora de investir. Eu tenho uma desconfiança muito grande, se você não percebeu ainda, eu tenho uma desconfiança muito grande desse pessoal que administra fundo dos outros, né? Mas beleza, né? Eu entendo, a pessoa que é rica, ela quer fazer as coisas importantes da vida dela, quer fazer o trabalho dela, ou então ela quer passear pelo mundo, não quer ficar mexendo com, vou comprar ação, vou vender ação, ela terceiriza isso para outra pessoa fazer, perfeito, nada de errado. Enfim, trata-se de instituição pequena, portanto, mas veja, o que é pequeno não são os fundos que ela administra são grandes. Quem foi falido, quem foi liquidado, foi a empresa em si, não os fundos que ela administra. A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN. Ou seja, isso aqui que eu estou querendo dizer para vocês. Não está muito claro o motivo. Ela ficou insolvente, porque, veja, embora ela em si não tenha dinheiro, não seja um banco, é diferente do Banco Master, é que ela só administra os fundos, ela não é um banco, ela não tem fundo dela, supostamente. Mas não deixa de ser uma empresa que, como toda empresa, tem recebimentos, né, tem faturas, tem despesas e coisa e tal, e uma empresa pode falir. Se uma empresa começa, de repente, a perder muito cliente, e faz todo sentido ela perder muito cliente, por quê? Porque ela foi acusada de ligação com o PCC. Você colocaria o seu dinheirinho querido, suado, numa empresa ligada ao PCC? Não, né? Ou seja, ninguém faria isso. Então ela deve ter perdido muito cliente. Então pode ser que ela tenha sido liquidada meramente porque, né, os clientes foram todos embora, ninguém quer mais que a Reag administre o seu fundo, né? E daí a empresa quebrou. Aí, pô, liquidação, né? Pode ser só isso, pode ser só isso. Ou pode ser que, né, o que eu acho que é mais provável, como eles estão dizendo aqui, graves violações às normas que regem a atividade de instituições do SFN. Ou seja, ela poderia estar fazendo coisas ilegais. Ela está fazendo coisa ilegal. Ela sabia que havia fundos do PCC e dinheiro frio entrando ali e coisas que não fazem sentido. E mesmo assim continuou administrando esses fundos com as coisas erradas acontecendo ali. Ou seja, ela era conivente com esse tipo de coisa. Eu acho que isso é o mais provável. Mas o problema disso
E aí, vai surgir mais coisa disso, entendeu? Porque, né, em algum momento isso tem que ser investigado, né? Isso aí vai virar um processo criminal, né? O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar a responsabilidade nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e comunicação às autoridades competentes, ou seja, o Banco Central suspeita que houve atividade criminosa e que vai dedurar essa galera do REAG para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição, ou seja, a galera que administra hoje o REAG e quem já administrou no passado fica com os bens indisponíveis, porque pode ter que responder caso seja comprovado que administrou de forma fraudulenta o fundo REAG, né? Então, ou seja, a questão aqui, o mais importante já saiu do Master, já foi para outros fundos, já tem outra gente quebrando também, não necessariamente em função do Master, tá? Porque nesse caso aqui pode ser, ele só fala que foram graves violações. Foi a questão do Master ou foi a questão do PCC? Ou foi as duas coisas, porque existe a suspeita de que o Master estava justamente lavando o dinheiro do PCC? Não sabemos, né? Então, o que chama atenção nesse caso aqui é justamente essa reticência. Basicamente, o Banco Central falou, tem uma merda muito grande nesse troço aqui, a gente decidiu liquidar a REAG. Qual é a merda? Não sabemos ainda, né? Bom, quem é o empresário influente no futebol que fundou a REAG, a gestora que teve a liquidação decretada pelo PCC? É o João Carlos Mansur. Ele ontem foi vítima de busca e apreensão, não teve pedido de prisão para ele, o que é muito estranho, né? Quando liquidaram o Banco Master, antes teve a prisão do Vorcaro, não teve a prisão do João Carlos Mansur. Eu atribuo isso ao Toffoli, que é uma mãe para corrupto. Tudo quanto é corrupto dorme no coração do Toffoli. E esse João Carlos Mansur é conselheiro do Palmeiras, gestor de finanças do estado do Corinthians e articulador de clubes como Juventus e Portuguesa. Já se vê que o cara não é boa pessoa, né? Você poderia dizer que ele é palmeirense, né? Mas não é, porque ele gere as finanças do estado do Corinthians, né? Ele está envolvido na SAF do Juventus, não o Juventus da Itália não, tá? O Juventus da... acho que é Juventus da Moca, se não me engano, não, Juventus de São Paulo aqui. E a Portuguesa, que infelizmente, né, já há algum tempo meio que está meio esquecida no futebol brasileiro, né? Mas que é um clube muito legal, eu espero que volte a grandeza portuguesa e coisa e tal. Tem a história dele aqui, cadê a história dele aqui? Ó? Ele é ligado ao clube de futebol, mas tem mais um monte de coisa aqui. Ó. Ele trabalhou na Lux Oil e Gas International, uma empresa de petróleo e gás com operações no exterior. Também a Steel Corp, que é um grupo industrial na área de aço e mineração. E, enfim, tem um monte de coisas aqui. O Get Ninjas, que é um site de contratação de serviços e coisa e tal pela internet. Mas aparentemente o cara tá enrolado aqui. Tem aqui, ó. Nome de cinema, a história do fundo REAG. Como é que surgiu essa coisa? É um pouco menos extravagante do que do Master, tá? O Vorcaro tem como é que eu vou dizer? Uma personalidade mais extravagante, né? Esse cara aqui, em princípio, não, tá? Aqui, ó, tá dizendo que antes de aparecer no noticiário pelas suspeitas de envolvimento com atividades ilícitas, a gestora ficou conhecida por uma ascensão meteórica, acelerada mais do que o comum na Faria Lima, e dava nome a um dos mais icônicos cinemas de rua de São Paulo, o Belas Artes. Ela comprou o naming rights com o cinema. Essa parceria, esse contrato foi rescindido em dezembro, porque passou a ficar feio, né, o naming rights da REAG para o cinema Belas Artes. Ela foi fundada em 2012, portanto não é uma empresa antiga, é recente, muito provavelmente exatamente copiando a ideia da BlackRock e de outras administradoras aí que fizeram muito sucesso recentemente. Em poucos anos virou uma das maiores gestoras independentes de recurso. O crescimento acelerado da empresa, diferentemente das suas concorrentes, sempre chamou a atenção dos pares. Mas não quer dizer que seja errado, né? Mas agora a gente sabe que pode ser. Por que estava crescendo tão rápido? Porque estava administrando dinheiro do tráfico, né, galera? Aí né, dá lucro, como eu falei para vocês, dá lucro lavar dinheiro para traficante, dá lucro isso, né? Então o negócio cresceu rápido, sobretudo com a aquisição de mandatos de fundos exclusivos. O que são fundos exclusivos? Aquele fundo que eu falei para vocês, que você é uma pessoa rica, você tem muito dinheiro, né? Normalmente um fundo junta o dinheiro de um monte de gente para poder fazer um investimento. Você bota o seu dinheirinho lá com mais um monte de gente, monta uma quantidade grande de grana, e aí essa equipe começa a decidir onde é que vai investir, coisa e tal.
E é muito melhor, porque tendo muito dinheiro, você consegue um retorno melhor para todo mundo, né, no final das contas, né? Mas às vezes você não precisa disso, você já é rico pra caramba, sua família já tem dinheiro pra caramba, então você cria um fundo exclusivo só para você, é um fundo com um único investidor ali, e parece que a Reag era especialista nisso, né? Diga-se de passagem, a gente sabe agora que aquele... Lembra que estava envolvido também um fundo Arlim, que era administrado pela Reag, e que tinha investido no resort lá do Toffoli, dos irmãos do Toffoli, não sei o que lá? Também era um fundo que só tinha uma pessoa investindo nessa história. Tá estranho isso daí, né? Quem que é essa pessoa, não sabemos. Esses fundos têm só um cotista, uma pessoa só que botou o dinheiro lá. Ou seja, basicamente um milionário que contrata uma equipe para ficar administrando o dinheiro dele. Nada demais. O cara, né, o cara tem dinheiro, não quer ficar passeando por aí, não quer ficar perdendo tempo investindo em ações e vendo questão de ações, contrata um pessoal para administrar o dinheiro dele, né? E ela parece que a Reag era especialista nessa área, né? E aí a minha dúvida é essa, né? Porque esses fundos com um só cotista pode ser um milionário que é milionário legítimo, o cara, sei lá, tem uma família rica, ou fez um produto ou serviço de sucesso e está administrando o dinheiro dele. Ou pode ser um traficante de drogas, pode ser um mercenário, pode ser uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada por aí, né? Um chefe do PCC, não sei o que lá. Também é um cara rico que precisa de que alguém administre o dinheiro dele, né? Pois é, então não sei, mas pode ser que seja isso o problema que eles estão colocando aqui, né? Até julho do ano passado, a Reag era a maior administradora independente do país, com 341 bilhões de reais sob gestão. Então repara, é aquilo que eu falo para vocês, se a Reag tivesse quebrado junto com os fundos, ia ser uma bomba atômica no mercado financeiro brasileiro, porque são 341 bilhões. Com o Banco Master, que é 41 bilhões, já tá dando, o pessoal está abrindo o bico aí, imagina 341 bilhões quebrando aqui no Brasil, né? Mas não é esse o problema. Por quê? Porque, mais uma vez, a Reag ela não é dona desse dinheiro, esse dinheiro fica nos fundos, ela só administra esses fundos, né? E, segundo o marketing mensal da Associação de Entidades do Mercado Financeiro, ela é a maior gestora independente, ou era, né? Foi liquidada agora, né? São recursos de pessoas físicas e jurídicas, fundos de pensão, investidores institucionais, que aplicaram em mais de 500 fundos de investimento oferecidos na sua plataforma. E, bom, então essa é a história, né? E tem outras empresas aqui, Juventus da Moca, que é o nome da SAF dele, né? Enfim, o problema é que pegaram que a Reag estava ligada ao PCC também. Aí, meu amigo, vamos ver o que vai estar isso aqui. O grande ponto dessa história é o seguinte: o caso aqui não é tão sério quanto o Banco Master, mas já representa um desdobramento do Banco Master. E o grande temor de todo mundo é isso. Será que não vai ter mais desdobramentos desse do Banco Master aí no mercado financeiro? Quantas outras empresas não vão estar ligadas a essa catástrofe do Banco Master? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.